falando sobre o casamento, questões falando sobre a família, e as questões doutrinárias, que haviam coisas no meio da igreja que não se precisava realmente fazer tantas discussões. Ele fala: olha, não se metam em discussões controvertidas, em genealogia, porque eu sou filho de fulano, eu sou descendência de Abraão, então eu tenho parte. A questão da circuncisão, alguns acreditavam que podiam comer de tudo, outros só comiam legumes, eles não comiam carne, mas eles podiam viver junto louvando ao Senhor, porque aquele que só comia legumes fazia separação para o Senhor, e aquele que comia carne dava graças a Deus. Um fazia diferença de dia em dia, outros julgavam iguais todos os dias. Um tinha que falava: não, sábado é santo, e separava aquele sábado para o Senhor. O outro achava: não, todos os dias são iguais. E ele chamava as pessoas e falava: gente, não guerreiem-se com coisas tolas, com coisas bobas. Cresçam, aprendam a respeitar um ao outro. Romanos capítulo 15, versículo 1 vai dizer: nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. E aí, queridos, nesse texto a gente pode aplicar isso para toda a nossa vida, na relação com a sua esposa, com o seu esposo, na relação com os seus filhos, na relação com os seus pais, com os irmãos da igreja, com os seus amigos, com os seus parentes, com o seu chefe, com os seus trabalhadores, empregados. E a gente começa a entender o Evangelho de Cristo e Jesus chamando a gente para o crescimento espiritual. Crescimento espiritual em muitas áreas. Voltando àquilo que nós dissemos anteriormente, voltando ao princípio de tudo isso, querido, quando uma pessoa ela se converte, quando ela nasce de novo, ela passa a crescer, e você vai começar a crescer, e a gente começa a crescer quando a gente nasce de novo em todas as áreas, principalmente as áreas relacionais. Já parou para perguntar para você mesmo qual é o padrão de vida bíblica para o homem cristão? Qual é o padrão de vida bíblica para a mulher cristã, para a mulher casada, para o homem casado, para o homem solteiro, para a mulher solteira, para o viúvo, para a viúva? Qual é o padrão de Deus para a vida de cada um de nós? Sobre isso nós vamos estar discutindo nos próximos minutos, baseado em tudo que nós dissemos de Romanos até aqui. Nós vamos discutir isso nos próximos minutos. Qual é o padrão de Deus, o padrão bíblico para a sua vida como homem casado? Qual é o padrão bíblico para a sua vida como mulher casada? Ponto. Abra um parênteses. O que o mundo diz? O que o mundo diz que nós devemos ser? Teve problema no casamento, o que o mundo fala? Separa. Para o jovem, a gente sabe disso. Está aí a questão sexual. Não vai morar junto. Aí parece que, algum tempo atrás, isso parecia um absurdo falar na igreja, mas hoje, o número de divórcios dentro da igreja cristã evangélica brasileira é quase igual às pessoas que não são cristãs. Vocês sabiam disso? Que o número de divórcios hoje dentro da igreja evangélica é quase idêntico ao padrão de vida de pessoas seculares. Que a vida hoje secular está dentro da igreja. Eu não estou falando de roupa, eu não estou falando de modo de se vestir, embora influencie muita coisa, mas eu não estou dizendo disso. Eu estou falando sobre a falta de nascimento e de conversão cristã gera no meio da igreja um evangelho mais diluído, de tal maneira que nós abracemos todo mundo. Não é errado abraçar todo mundo? Não é errado abraçar todo mundo. O errado é abraçar todo mundo com a questão de que o evangelho se torna vendido. O evangelho é vendido para a gente ter mais pessoas dentro da igreja. O evangelho é diluído para que tenhamos mais pessoas dentro da igreja. O evangelho é trocado para que tenhamos mais pessoas dentro da igreja. E abraçamos a todos, não com amor cristão verdadeiro, aonde nós, por amor, nós confrontamos o erro e falamos: esse erro vai te levar para o inferno. E chamamos a pessoa ao arrependimento
dificuldade muito grande de, quando eu tenho um amigo muito assim, de uma amizade muito profunda, eu tenho particularmente tenho certa dificuldade de chegar para a pessoa e falar algumas coisas, porque eu amo, porque eu tenho medo de ferir, mas a verdade é que o Evangelho, querido, ele vai ferir. O Evangelho, ele vai machucar, porque tem que machucar. Quem trabalha com enfermagem aqui? Alguém trabalha aqui? Minha esposa trabalha com enfermagem. Eu já sabia que a mão dela ia levantar. Mas você sabe que muitas vezes um ferimento, mãe, que já viu seu filho se machucar, já viu que às vezes para sarar o ferimento não tem que passar algo que vai arder a ferida, mãe? E o Evangelho é assim. O mundo tem uma ferida chamada pecado e não adianta colocar band-aid espiritual. Você vai ter que lavar a ferida, você vai ter que falar a verdade, e falar a verdade significa que você vai ferir e que algumas pessoas vão virar as costas para você. E eu falo isso para vocês mais para mim do que para vocês, porque para mim é difícil. Mas o Evangelho significa não olhar porque é meu amigo, não olhar porque é meu pai, não olhar porque é uma pessoa que eu admiro, mas olhar para o Evangelho e não vender o Evangelho e dizer a verdade. Doa a quem doer. Evangelho verdadeiro, queridos, é aquele que fere você, não a ferida que muitas pessoas causam daquele momento. Eu tenho que ser sincero, e passa a ser ignorante. Isso não é sinceridade, é ser cavalo mesmo. Mas a sinceridade verdadeira é quando você fala para a pessoa uma palavra dura, mas em amor. Então, quando se pregar, examine o seu próprio coração para saber que aquilo que você fala vem de simplesmente uma verdade orgulhosa do seu coração, ou se realmente há no teu coração amor para as pessoas para quem você está falando. Então, algo que eu tenho examinado muitas vezes e pedido para Deus me ajudar a examinar é se quando se prega a palavra, se eu prego a mensagem, eu estou falando porque eu acho que eu estou certo ou porque ela está misturada e totalmente aquecida com o amor cristão. Porque se não tiver, querido, aí vai ser essa sinceridade ridícula que nós acabamos de dizer. Mas quando é a sinceridade do Evangelho, vai ser duro, vai ferir, mas está em amor. É ferida que cura. Ele faz a ferida, Ele mesmo a cura. Embora tenha sido esse texto tenha sido por um homem que não estava inspirado por Deus, porque foi um dos amigos de Jó que estava falando para Jó ele faz a ferida dele mesmo a cura, mas na verdade a gente sabe que isso é verdade sim, que Deus faz a ferida e Deus mesmo cura. Ele faz isso, porque Ele é Deus. E a ferida de Deus é maravilhosa. Se fiéis são as feridas do amigo, como diz Provérbios, fiéis e maravilhosas são as feridas de Deus. Não tenha medo de ser ferido por Deus. Quantas vezes a gente canta aquela música muito conhecida até do mundo secular, onde fala, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Sabe o que é mexer com a sua estrutura, queridos? Sabe o que você sabe o que você está falando para Deus quando você pede para Deus? Deus mexe com a minha estrutura, sara as minhas feridas. É algo totalmente doloroso e não é fácil. Ver as estruturas que Deus fez na vida de Jó, perder seus 10 filhos num único dia, perder todos os seus bens, ficar totalmente doente e ter a sua mulher falando, amaldiçoa o teu Deus e morre. Aí a gente fala, que mulher louca. Não, loucos somos nós, quando por muito tempo, muito menos, fazemos muito mais do que essa mulher. Essa mãe não perdeu 1, 2 ou 3 filhos, ela perdeu 10 num único dia, perdeu todos os seus bens, e o único que podia consolá-la estava cheio de chagas, cheio de lepra, e ela tinha que ficar a 10 metros de distância dele, não podia ser consolada, ela não tinha ninguém para consolá-la. Jó, os seus 3 amigos que eram para consolar, estavam lá e falaram coisas que não eram de Deus, como o próprio Deus diz, lá no final, no último capítulo de Jó. Então, queridos, a ferida de Deus é maravilhosa, dói, machuca, mas é crescimento. Você só vai crescer, eu só vou crescer, não é no meio da alegria. Ninguém cresce no meio da alegria. Se a semente cair na terra e ela não morrer, ela não cresce. Enquanto a gente não morrer, enquanto a gente não for ferido, enquanto não houver uma ferida de Deus em todas as áreas de nossa
vida, a gente vai continuar sendo as mesmas pessoas, a gente não vai crescer. E eu não falo para você como um cara que já chegou ao crescimento, eu falo para você no mesmo patamar de todos nós aqui, todos precisando de crescimento, todos precisando de aprendizado, todos precisando de se voltar para a palavra de Deus e olhar quem é Deus e amar quem é Deus e querer Deus em todos os nossos relacionamentos, em toda a nossa maneira de viver, em tudo que a gente vê na televisão, em tudo que a gente fala, em tudo que a gente ouve, da maneira que a gente brinca, em tudo que a gente faz. Crescimento só vai vir numa vida que nasceu de novo e através de uma pessoa que ora ao Senhor, que lê a palavra, que ama esse texto e quer viver para Ele. De outra maneira, crescimento não virá. Isso é uma introdução, queridos, para dizer sobre algumas áreas que nós vamos falar agora. A gente vai dar uns 5 minutos para a gente beber água, e em 5 minutos eu vou reunir com os homens lá fora, tá? E a gente vai pegar uma cadeira, né, pastor? E aí eu ver onde